pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje estou aqui tematiquíssima pra falar desse especial que rolou, que abalou as estruturas de todo mundo. A gente já começou 2022 na base do choro, porque se você assistiu o especial de Harry Potter, a reunião de Harry Potter da HBO Max, que está disponível, entrou no dia 1º no catálogo, e não chorou, você precisa de tratamento, vamos pra uma terapia que tá aprendendo umas emoções aí, não precisa disso. entendeu? Então assim, se você não chorou, gente, sinceramente, não sei o que tem de errado com você, porque impossível. Então, pra quem não sabe o que eu tô falando, não é um novo filme, tá? Porque eu não sei de onde tá saindo esse grande surto de que é um novo filme de Harry Potter, gente. Não é. Boa noite! Se você assistiu a reunião de Friends, é tipo aquilo, entendeu? Os atores foram ali, se encontraram ali pra relembrar como é que foi fazer os 8 filmes de Harry Potter. Então, os atores, os diretores... Foi isso, gente. Foi uma reunião. Acabou. Não foi novo filme, nada disso. E foi gravada lá nos estúdios mesmo de Londres, que vai sair vlog muito em breve aqui no canal pra vocês, sobre eu indo lá. Enquanto esse vlog não sai, vou deixar a minha primeira vez nesses estúdios, que tá aqui no canal, já que eu fui em 2016. Mas eu voltei agora nessa minha viagem de Londres. E os vlogs de Londres estão acontecendo toda quarta-feira. Tirando essa semana específica, que vai sair na terça, por conta de Rebelde, enfim. Mas toda quarta-feira eu tô postando vlog de Londres aqui. Então, espero que vocês estejam gostando, se vocês acompanhem, porque vai ter muita coisa sobre Harry Potter. Vamos falar dessa reunião, porque foi incrível, foi emocionante. E eu vim aqui reunir alguns fatos interessantes que essa reunião trouxe pra gente, que alguns, como fã, eu já sabia, outros eu não sabia, foram 100% surpresa. E também o que eu achei, falar de algumas coisas ali, algumas coisas que eu senti falta, que eu achei que poderia ter sido melhor. Vamos falar sobre essa reunião num geral, sim. Mas antes, eu quero pedir pra você se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho, pro YouTube sempre te avisar quando tiver vídeo novo, e deixar o teu like, que ajuda muito aqui o YouTube também a recomendar esse vídeo e outros pra você e pra outras pessoas. Ele entende que você tá gostando do meu conteúdo. Vamos falar dessa reunião. Eu botei até meu vira-tempo aqui, que a gente vai voltar no tempo aqui, voltando no tempo nesse momento. Porque, cara, não teve como você não assistir esse especial e voltar lá pra quando você assistiu Harry Potter pela primeira vez, seja na época do lançamento dos cinemas, seja na época que você descobriu a existência de Harry Potter, não tem como. No meu caso, eu acompanhei o lançamento de todos eles no cinema, então eu entrei em contato com uma Tabata muito novinha, muito criança, e foi incrível. E assim, eu já tô toda arrepiada aqui. Espero muito que consiga fazer esse vídeo sem chorar, porque, gente, olha o estado que eu fiquei assistindo esse especial. Gente, esse especial de Harry Potter era pra principiantes, não. Olha, eu tô desolada. Eu não sei nem o que tá acontecendo. Gente, o que eu acabei de ver? Eu vou ficar mal de todo. Ai. Quer dizer, a pessoa chorou e não foi pouco, né? Porque... Não teve como, gente. Eu soluçava, assim, que eu tava tipo... Cara, é muito surreal como todos eles fazem muito parte da minha vida. Eles moldaram muita coisa. Os atores, os diretores, os produtores, todo mundo envolvido nos filmes, no universo de Harry Potter, fez muito parte da minha vida, moldou meu caráter, me ensinou muitas coisas. É muito triste que a gente tenha parte aí do Harry Potter, né? A autora de tudo, envolvida em tantas polêmicas hoje em dia, mas eu vim aqui pra falar do especial, eu vim aqui pra falar dos filmes, e é isso que importa. Não teve como, então qualquer um que cresceu com Harry Potter e que tem essa importância toda, não tem como não se emocionar. Esse especial, ele acabou dividindo os 8 filmes ali em pedaços, né, em eras, vamos dizer assim. Então, foram indo de 2 em 2 pra mostrar o crescimento da saga, o crescimento da história e de produção também. Primeiro eu vou falar sobre os diretores ali, porque como eu falei, né, passaram ali por todos os filmes e passaram por todos os diretores. Então eu vou falar de cada um deles, o que eles contribuíram. Depois a gente vai entrar nos fatos interessantes aí e depois nas minhas opiniões gerais do que eu achei que faltou, o que eu achei no geral, enfim. Beleza? Então vamos lá. Então primeiro a gente fala dos 2 primeiros filmes, aonde foram os 2 dirigidos pelo Chris Columbus, né, que é um diretor que foi falado isso nesse especial e eu concordo em número, gênero e grau, assim, é surreal. Ele foi um diretor que não poderia ter sido outra pessoa a iniciar esse universo de Harry Potter, né? Ele que trouxe toda aquela vibe inicial, aquela coisa apresentada nos 2 primeiros
filmes que tá apresentando o mundo mágico, tá apresentando os personagens e tudo aquilo que a gente já conhece. Então, ele conseguiu trazer dos livros pro cinema de uma forma maravilhosa e única. E, infelizmente, ele não é muito valorizado pelos fãs, pelos amantes dos filmes. Os dois primeiros filmes, muita gente considera muito infantil. E eu entendo, porque eram mesmo, né? O Chris Columbus, inclusive, ele é muito conhecido por trabalhar muito com crianças. Então, ele dirigiu Esqueceram de Mim. Filmes, assim, com crianças, ele realmente sabe o que ele tá fazendo. Da mesma forma que ele soube o que ele tava fazendo ali quando ele tava dirigindo Harry Potter. E todos os atores falam isso, que era muito legal trabalhar com ele, que ele sabia lidar muito bem. E, cara, imagina você ser diretor num set com várias crianças de 10 a 13 anos ali. Que caos, né? Que devia ser aquilo. Chris Columbus merecia mais reconhecimento, assim como os dois primeiros filmes, que eu tenho um carinho muito grande no meu coração. E isso, quem falou dele merecer mais reconhecimento, não fui só eu, não. Daniel Radcliffe falou isso ali enquanto tava falando dele, né? Então, assim, é sobre isso. Uma salva de palmas pra Chris Columbus, porque ele é perfeito. Depois do Chris Columbus, a gente teve ali, né, Prisioneiro de Azkaban e O Cálice de Fogo, que foram dois diretores diferentes. Prisioneiro de Azkaban é um dos filmes queridinhos de todos os fãs. É o preferido da grande maioria. Não é o meu preferido. Polêmica. Gente, é que assim, eu acho um filme maravilhoso, ele é super fiel ao livro. Quem lê o livro e vê o filme, vê que é muito, muito, muito parecido. E a vibe que o Cuarón trouxe, que é o diretor do terceiro filme, né, o Alfonso Cuarón, ele trouxe uma coisa diferente dos dois primeiros, né? A gente já vê pela fotografia ali do filme, pela coloração do filme, é um filme diferente, porque como o próprio Afonso falou ali, junto com a adolescência, que é a fase que a gente tá entrando no terceiro filme, ele quis trazer os problemas que vieram junto com a adolescência do Harry. Então, por isso, o filme ele é mais escuro, ele é mais dark, ele tem um tom diferente dos outros dois. E ele passou isso com maestria, assim, realmente. É uma direção muito maravilhosa, é um filme muito incrível, mas eu não consigo entender o grande hype em cima somente desse filme, né? Porque os outros também trouxeram muitas coisas, mas eu vou falando aqui em relação a isso. Mais uma coisa, a gente tem que dar o braço a torcer. Ele foi a pessoa responsável por determinar toda a vibe que veio em seguida, dali por diante, em todos os filmes. Então, a construção dos personagens ali, a dinâmica entre Harry, Rony e Hermione ficou muito diferente no terceiro filme, isso é bem fácil de ver. E ela se manteve até o final, então ele preparou bastante o elenco. Inclusive, vou falar disso aqui quando chegar nos fatos, ele fez um teste muito legal, mas vamos, né, falar dele por enquanto. Ele preparou o elenco de uma forma diferente, todo mundo que trabalhou com ele falou que foi legal trabalhar com ele, porque ele tava tratando eles como atores, adolescentes e não como crianças, que é a fase, né, que a gente sabe, quando a gente tá ali nessa fase da vida, a gente quer ser tratado como adulto. Né, mesmo a gente não ser adulto. E aí ele fez isso com todos eles. Então, assim, o Alfonso Cuarón é um diretor incrível, maravilhoso, ganhou Oscar, mas assim, não é o meu filme preferido, mas eu entendo perfeitamente o porquê que ele é o filme preferido de muita gente. Eu só não entendo por que valorizar unicamente O Prisioneiro de Azkaban e não valorizar outros filmes dali por diante, mas vamos falar em partes aqui. No Cálice de Fogo, que é um filme que tem muito valor sentimental pra mim, porque foi o primeiro filme que eu finalmente consegui assistir no cinema, né? Eu perdi os 3 primeiros filmes no cinema porque minha mãe queria que eu lesse os livros antes de ver os filmes, então eu não consegui ler a tempo e não vi os filmes ali, mas o quarto eu li antes e consegui ver na estreia, e ele tem um significado muito importante pra mim por isso. E eu amo esse filme, eu sei que muita gente não gosta, porque ele é muito diferente do livro e tudo mais, mas eu acho que tá na hora da gente apreciar o filme, né, pelo que ele é. Não tinha como ele ficar 100% fiel, porque o Cálice de Fogo é gigantesco. Quem dirigiu ele foi o Mike Newell, que ele trouxe ali, eles falaram que ele trouxe uma jovialidade, né, então, aquela coisa toda engraçada, aquela coisa cômica, hormonal, porque afinal é o primeiro filme que a gente fala sobre crushes e namoricos e adolescência e tudo mais, então ele trouxe essa jovialidade, mas ele soube deixar o filme bem dark ainda também, então é um filme que, como eles falam no próprio especial, muito mais sobre a morte do que sobre a vida, então não tem como ser um filme super leve, mas ele conseguiu deixar um pouco dos dois. Eu acho genial, eu gosto muito ali do que ele fez com Cálice de Fogo, mas eu entendo os fãs que não gostam por ser diferente do livro, porque realmente faltou muita coisa. Inclusive, pra quem não sabe, esse foi o primeiro filme que eles cogitaram a ideia de dividir em 2 partes, porque ia faltar muita coisa. Então, se você não quer ler o livro, saiba que tem muita coisa de fora nesse filme. Mas, enfim, eu acho que ele conseguiu fazer um trabalho legal, inclusive. E eu vou falar de uma coisa que aconteceu aqui também nas gravações, quando a gente chegar nas curiosidades. Do 5º filme em diante, muda completamente a vibe de
de absolutamente tudo, e todos eles são dirigidos pelo mesmo diretor, que é o David Yates, que inclusive é o responsável por Animais Fantásticos. A J.K. Rowling gostou muito de trabalhar com ele, então ele tá aí na direção até hoje. E o David Yates, ele trouxe um ar mais político, né, uma coisa diferente ali. Ele trouxe uma coisa mais dark, uma coisa mais séria, porque realmente a partir do 5º livro, e principalmente quem lê o 5º livro sabe disso, as coisas ficam mais pesadas, ganham um ar diferente, a grande guerra tá chegando, tá ficando mais próxima. Ele trouxe esse ar político que o livro tem pros filmes, e dali em diante ele deixou Harry Potter, todos eles têm mais ou menos a mesma pegada do 5º em diante, eu acho que isso fica bem claro. Temos aí os diretores de Harry Potter, vamos agora para os fatos que eu achei maravilhosos, que a gente precisa comentar, que assim... Primeiro de tudo, é um fato que eu não sabia. Muita coisa ali eu já sabia porque estão nos extras dos DVDs, então quem assistiu os DVDs tinha edição especial e tal. Muita coisa eu já tinha visto, já tinha sido comentado e tal, mas muita coisa era nova, como o fato de Jason Isaacs, o ator que faz o Lúcio Malfoy, o pai do Draco, ele originalmente fez o teste pra ser o Gilderoy Lockhart. Gente... Em que mundo vocês conseguem ver aquele cara fazendo o Gilderoy? Eu não sei. Mas ele comentou que ele não queria fazer 2 vilões, porque na mesma época, eu lembro bem disso, ele também estava fazendo o vilão de Capitão Gancho. Ele era o Capitão Gancho na versão de Peter Pan aí, que a gente tem um live action maravilhoso que eu amo muito. E eu lembro que os dois saíram na mesma época. Um é de 2002, o outro também é de 2002, 2003 ali. Ele tava muito marcado como, né, vilão. Ele não queria, mas no fim das contas não tem como. Eu não vejo nenhuma outra pessoa sendo o Lúcio Malfoy além dele. Também falando sobre Câmara Secreta, tem um fato muito interessante que o Richard Harris, que é o ator que fazia o Dumbledore, que infelizmente faleceu depois do filme, por isso que mudou ali pro Michael Gambon. Naquela cena ali do final, ali, que o Harry tá indo visitar ele, que a Fawkes pega fogo, não sei o que e tal, e aí ela morre. Final, na verdade não, né? No meio do filme. Naquela cena ali, o Richard Harris, a primeira vez que ele viu a Fawkes, que era um robô animatrônico, ele achou que era um pássaro de verdade. E aí eles falam que eles nunca contaram isso pro Richard Harris, ele nunca soube que era um robô, e ele ainda fala: nossa, mas esses pássaros são muito bem treinados, né? E assim, gente, eu vou ser bem sincera, eu vi esse robô lá nos estúdios e realmente é muito realista, então eu não julgo de jeito nenhum, mas eu achei isso sensacional, porque ele morreu sem saber. Então aquela coisa, pra que vai estragar a magia? Ele achou que é de verdade, deixa achar que é de verdade, tá certo. Eu achei isso muito fofinho. Um fun fact sobre Daniel Radcliffe é que o Daniel, ele é gente como a gente, assim, isso a gente já sabia até pelo meu vlog aqui, conhecendo ele em Londres. Eles falam isso também, né, que no primeiro filme eles estavam trabalhando com a nata da atuação inglesa, então todo mundo que era muito famoso na Inglaterra, em algum momento passou por Harry Potter, e eles nem se davam conta disso. Então, quando eles começaram a ir crescendo, eles começaram a ir percebendo com quem eles estavam trabalhando. E no terceiro filme, a gente tem a presença do Gary Oldman, que inclusive o reencontro deles dois ali no especial, do Daniel com o Gary, foi a coisa mais fofa do mundo, eles se abraçando. O Daniel fala que o Gary, quando ele soube que o Gary Oldman ia estar no filme, no dia que ele encontra o Gary Oldman pela primeira vez, ele tava extremamente nervoso, tipo, conhecendo o seu ídolo mesmo, e que ele tava uma pilha de nervo, mas tão nervoso que ele até chegou a acalmar a Emma Watson. Falou assim, Emma, olha só, porque a gente vai ter aqui o Gary Oldman, entendeu? Então assim, vamos todo mundo ficar calmo, porque é o Gary Oldman, então vamos, ó, se controla, assim, seriedade, atriz, entendeu? E a Emma ficou, não, tá bom. Assim, vocês conseguem imaginar o Daniel Radcliffe pagando de fanboy do Gary Oldman? Eu achei isso maravilhoso, eu queria cenas de bastidores desse momento. E a Emma falando, não, eu lembro bem disso, você tava uma pilha a semana toda. Eu amei. Inclusive, nessa conversa do Daniel com o Gary, eles estavam ali falando sobre o futuro do personagem e tudo mais e tal. E eles falam que o tempo do Sirius realmente foi muito curto e que só quem sabia ali o que ia acontecer era o Alan Rickman, que interpretava o Snape. E aí o Gary fica chocado. Aí ele fala, como assim? Aí o Alan Rickman era a única pessoa, ele conversou com a J.K. Rowling no primeiro filme, e aí ele perguntou, olha só, eu acho que eu preciso saber o que vai acontecer por conta da minha atuação. E ela contou pra ele, então ele era a única pessoa que sabia. E o Gary ficou chocado, porque ele não sabia disso. Aí então faz todo sentido. Aí ele falou, pois é, inclusive tinham cenas que alguém perguntava, por que você tá fazendo desse jeito? Aí ele, você vai saber. Eu achei genial isso. E aí o Gary ficou chocado, eu acho que ele ficou com ciúme, inclusive, certeza. Mas eu achei isso muito engraçado, o choque dele muito genuíno. Bom, lembra que eu falei ali sobre o Afonso Cuarón dele ter passado ali um dever de casa, uma tarefa, um trabalho? Então, o Afonso Cuarón, ele passou ali uma redação, né, já que ele tava chegando ali no set, ele
queria conhecer melhor como era a dinâmica, ele virou pros três, pro Daniel, pra Emma e pro Rupert, e falou assim, olha só. Eu quero que vocês escrevam uma redação pra mim, contando, né, porque vocês conhecem o personagem de vocês muito mais do que eu, então contando quem é o Harry, o Rony e a Hermione, pra eu dar uma lida, por favor, que eu quero saber quem eles são na visão de vocês. E aí eles trouxeram, né, essa história já é muito conhecida no fandom. O Daniel trouxe uma redação de uma página inteira e tal, super bem escrita. A Emma trouxe 12 páginas falando sobre quem é a Hermione. E o Rupert virou e falou assim, então, eu não fiz não, porque eu acho que o Rony não ia fazer esse dever de casa se, né, se pedissem pra ele, então eu também não fiz. Eu acho maravilhoso porque isso só prova o quanto eles são, de fato, o Harry, Rony e Hermione. Porque o Harry, ele é esforçado, ele faz o que tem que fazer e tal, ele entrega. A Hermione, a gente sabe que é a nerd, 12 páginas, gente, perfeita, Emma Watson. E o Rupert falou absolutamente tudo. O Rony jamais faria esse dever de casa, ainda ia pedir pra copiar da Hermione, entendeu? É sobre isso. E aí o Afonso riu e aceitou. Ele falou, olha, foi até legal comigo de aceitar, mas eu achei isso genial e muita gente não sabia disso. E falando em diretor, vamos falar do Mike Newell ali no negócio do Cálice de Fogo, que eu falei que eu ia contar um fato pra vocês, gente. Eu achei isso sensacional. Eu já sabia de uma parte, mas eu não sabia do desfecho dessa história. Lembra aquela cena ali dos gêmeos brigando e tal, né? Depois que eles estão velhos, vão colocar o nome no Cálice de Fogo, eles ficam idosos? Então, eles começam a brigar ali, e aí o Mike Newell fala, Para. Não, eu quero que vocês briguem de verdade. Vocês estão brigando, quase se abraçando aqui. Aí o que o Mike Newell faz? Ele pega e fala, Quem pode se voluntariar aqui pra eu explicar o que eu tô querendo dizer? Aí o James Phelps, ele chega e fala, Tudo bem, eu vou. e aí ele pega e começa a brigar com o James Phelps, mas ele se joga no chão e briga com o James ali na frente de todo mundo, que fica todo mundo rindo. Só que o James, ele entendeu o que ele quis dizer, ele se empolgou, e a briga foi tão intensa que ele quebrou a costela do Mike Newell. Gente, eu olhei e falei, gente, o que aconteceu aqui? O Mike Newell ficou todo dolorido no dia seguinte, com as costelas quebradas. É sobre levar o seu trabalho a sério, não é mesmo? Como ator, se joga mesmo. E falando em gêmeos, né? Os gêmeos ali que interpretavam o Fred e o George, né? Os irmãos Phelps. Assim como o Rupert era perfeito pro Rony, os irmãos eram perfeitos pros irmãos Weasley. Porque eles também ficavam ali enchendo o saco do Rupert em vários momentos. Como naquela cena clássica em que o Rupert tinha que dançar com a Maggie Smith, que era a atriz que faz a McGonagall. Ele tava ali super nervoso e tal. Aquela cena foi quase que real, porque ele também ficou bem nervoso de dançar com ela. Ele disse que ele nunca tinha dançado com ninguém. E os dois viraram pro Rupert e resolveram pregar a peça nele, falando assim, Não, mas você aprendeu a coreografia? Aí o Rupert fala, Mas que coreografia? Ué, você não tá sabendo? A gente tá umas 6 semanas ensaiando a coreografia pra essa cena. e que o Rupert ficou desesperado, porque ele não sabia. E não existia nenhuma. Então, assim, Mais o Weasley do que eles não existe, assim. a escalação desse elenco é perfeita e eu não canso de dizer isso. Agora eu quero falar de um dos momentos que eu, particularmente, quase tive circo-tico e que muita gente morreu também. Emma Watson e Tom Felton. Vamos lá. Contexto pra quem não sabe. Muita gente do fandom é louca pra que esses dois se peguem. Eles são muito fofos juntos, visualmente falando. E já rola uma história desde muito tempo que a gente descobriu um pouco mais nesse especial, né? A Emma fala ali que ela tinha um crush no Tom Felton. E assim, sinceramente, Emma Watson, eu não te julgo, porque eu também tinha. O Tom Felton, no início dos filmes, no primeiro filme ele era uma graça. O meu crush pelo Daniel veio no segundo. No primeiro, eu era apaixonada pelo Tom e pelo Rupert. Então eu te entendo, Emma. Cara, ela tinha um crush nele, mas era do nível que ela falou. O que rolou ali foi, quando a gente tava ali estudando e tal, uma das tarefas que a gente teve de dever de casa era desenhar Deus da forma que você imaginava que ele era. E o Tom, ele desenhou uma menina skatista de boné virado pra trás. Naquele momento eu me apaixonei. Eu olhei e falei, gente, Emma, podia ser eu ele falando, eu te entendo. Era muito apaixonada a ponto de ficar olhando a listinha de chamada de gravação pra ver quem ia gravar naquele dia. Quando ela via que tinha o nome do Tom Felton, ela ficava super empolgada, ficava super arrumadinha, toda nananina. Gente como a gente também, Emma Watson, né? Porque quem nunca? Eu te entendo perfeitamente, Emma. Só que aí, o Tom fala que ele tinha um carinho muito grande pela Emma, e a Emma falava, olha, mas ele é 3 anos mais velho que eu, entendeu? Ele sempre foi 3 anos mais velho que eu, ele me via como a irmãzinha dele, que ele cuidava e tomava conta. E aí entra o Tom falando que ele tinha um carinho muito grande, protetor e tal. Realmente ele via ela desse jeito na época. Só que aí, a galera, depois que eles foram ficando mais velhos, muita gente jura que eles já se pegaram. E a Emma Watson, nesse especial, ela falou, nunca aconteceu nada romântico entre nós, gente, eu juro. Mas a gente se ama muito e é só isso que eu vou dizer. E eu fiquei assim... Emma, me ajuda aqui. Por que você terminou desse jeito? É só isso que eu vou dizer. Porque na hora de falar ali do Rupert, foi um pouco diferente o discurso. Vamos chegar lá. Mas assim, como é que você joga essa no ar desse jeito? A gente se ama muito, mas nunca aconteceu nada romântico. Nunca aconteceu na época
ou até hoje? Porque eu acho que esses dois já se pegaram em algum momento, não é possível. E assim, gente, não sei, eu quero muito esses dois, meu casal, perfeitos, é isso. E falando em crush, vamos falar de Daniel Radcliffe com Helena Bonham Carter. Primeiro de tudo, que o encontro deles dois foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Eles correndo assim pra se abraçar, foi muito bonitinho, eu não aguentei. Eu olhei e falei, ai, que lindos esses dois. E aí eles sentaram pra ficar ali conversando sobre um monte de coisa, e nessa, a gente descobre uma coisa que eu particularmente não sabia, aonde Daniel Radcliffe, ele assume que ele tinha uma queda por Helena Bonham Carter. Maravilhoso. Porque ela chegou a pedir um autógrafo do Daniel de brincadeira na época, porque a Helena Bonham Carter, ela é zoeirona, ela é esquisita daquele jeito ali mesmo. E aí ela pediu pra ele dar um autógrafo pra ela guardar, e ele escreveu um autógrafo com uma dedicatória. E aí ela falou, eu trouxe aqui, lê aí. E, gente, é tão engraçado, porque o Daniel pega a carta e ele começa a rir exatamente desse jeito. Eu ri tanto. Gente, não, sério, era isso. Não deu, esse momento eu já tava me mijando de rir. E aí ele começa a ler, e aí ele lê falando assim, obrigado por tudo, não sei o que e tal. Ele fez uma piada bem ruim, e aí ainda fala, queria ter nascido 10 anos antes, pra talvez ter alguma chance com você. Gente, imagina um Daniel Radcliffe de uns 15, 16 anos ali, falando isso pra Helena Bonham Carter. Assim, a Helena tava bonitona mesmo, ela tinha um negócio ali como Bellatrix, mas eu era um crush que eu nunca soube da existência, e eu ri tanto disso, mas tanto. Mas enfim, gente, eu ri muito. Eu achei esse momento assim, ó. E aí a gente teve ali uma revelação que eu mesma não sabia sobre, na época das gravações de Ordem da Fênix, onde a Emma fala que as coisas foram começando a ficar um pouco pesadas e que tinha um rumor rolando ali pelos estúdios de que ela não ia voltar pra gravar os próximos filmes. E aí, imagina, gente, vocês conseguem imaginar um mundo onde a gente não tem Emma Watson como Hermione? Imagina trocar no meio do negócio? Por que isso? Porque a Emma, ela disse que o Daniel tinha o Rupert e também tinha o Tom Felton. Eram muitos meninos ali, né? E ela não tinha ninguém. Ela se sentia muito sozinha. E além disso, a fama tava começando a pesar. Então, a coisa ficou muito intensa. Ela começou a sentir o peso da fama e pensar muito no futuro e ficar muito ansiosa de o que ia ser quando tudo acabasse. Eles iam continuar trabalhando? Como é que ia ser a carreira dela? Essas coisas assim. Eu fiquei imaginando porque era uma coisa que, cara, não se falava disso na época. A gente nem imaginava. E o Rupert falou que ele também passou por isso e que ele entendia perfeitamente o que ela tava sentindo. E a gente para pra pensar que hoje faz muito sentido o Rupert falar isso, porque depois que Harry Potter acabou, o Rupert ficou bem seleto nas coisas que ele fez, né? Ele não fazia muita coisa. Ele levou isso a sério, ele ficou mais na dele, ele não é tão na mídia como a Emma, por exemplo, hoje em dia é. Mas eu achei isso bem chocante e foi um momento muito bonito, inclusive, porque os dois falam sobre isso e eles se entendem ali. Eu fiquei chocada com essa história. No fim das contas, resolveram conversar com ela, conversaram sobre todo o futuro e tudo mais dos filmes, ela resolveu ficar, graças a Deus, né? Falando em Helena Bonham Carter, ela falou que ela admitiu que roubou um monte de coisa do set. Gente, pra quem não sabe, é proibido, principalmente Harry Potter, as coisas eram extremamente restritas. Você não pode, quando você grava um filme, levar coisas do set, a menos que te deem, né, como lembrança, recordação. Enquanto a Helena chegou e falou assim, não, eu faço as minhas regras, eu sou Helena Bonham Carter, eu vou pegar o que eu quiser. E aí ela foi e roubou um monte de coisa, não disse o quê, mas ela falou isso pro Tom Felton, e o Tom falou, poxa, eu queria ter roubado a minha varinha, um monte de coisa e tal. Gente, eu ri tanto, que ela falou assim na cara dura. Porque acho que essa altura do campeonato, eles também não vão pedir pra ela devolver, né? Mas eu achei maravilhosa. A Helena, ela é um ícone. Falando em Emma Watson, ela contou no momento que ela tinha um hamster no set, eu não sabia disso também. E ela levava esse hamster todos os dias pro set, até que um dia ele morreu. E ela ficou tão mal com essa história do hamster morrer, que o pessoal da produção de direção de arte ali fez um caixão personalizado de madeira, pequenininho pro hamster dela e tal, porque ela ficou realmente muito triste. E fizeram um enterro pro hamster, com um caixão personalizado com o nome dele, com tudo. E ela queria levar o hamster de volta. Ai, tadinha, gente, deu muita peninha quando ela falou isso. E aí os meninos ficavam tipo, não, eu lembro, mas desculpa, eu não lembro do nome do hamster, que era Millie, mas eu achei fofo. Uma observação aqui pra um comentário do Rupert, que eu me identifiquei muito, que ele, né, ficou falando ali sobre eles correrem muito, né, muitas coisas. Que rolou uma competição de corrida ali entre as gravações de Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1, aonde eles ficavam ali competindo pra ver quem corria mais rápido pelas florestas. E aí o Rupert lança a seguinte frase: correr dá muito trabalho, caminhar também. Então, assim, eu só ficava olhando vocês. Olha, eu falei, olha lá, eu ali, ó.
exatamente essa pessoa. E falando em Rupert e Emma, a gente tem que falar do momento do beijo, né? O grande momento do beijo de Rony e Hermione. É claro que eles comentaram sobre isso ali. Inclusive, Rupert e Emma tem um dos momentos mais fofos de todo esse especial, mais ali pro final. E eles falam desse momento que eles se beijam. E, gente, é muito engraçado. Eu consigo imaginar. É uma pessoa que você cresceu junto, que você considera seu irmão. De repente, você tem que beijar ele no filme. Deve ser muito esquisito. E eles ficaram muito constrangidos. A gente já sabia disso, eles já falaram disso algumas vezes. Mas eles falaram com um pouco mais de detalhes e lembrando um pouco mais. Que eles tentaram gravar várias vezes. E que o Daniel, gente, ele ainda ficou colocando pilha, falando: ih, eu vou tá lá, eu vou ficar atrapalhando vocês. E aí os dois ficaram muito nervosos, eles não conseguiam. Na hora que eles iam se beijar, eles começavam a rir, aí não ia. E a Emma falou: bom, eu vi que eu ia ter que dar o passo, porque o Rupert não ia sair dali, a gente não parava com aquilo. E eles contando do beijo, gente, mas eu ria tanto. E o Rupert... O Rupert falando, cara, foi muito ruim, horrível, o cara pagasse mais da minha vida. E do jeito que ele falava, era tipo assim, se fosse eu falar... Nossa, mas eu beijo mal assim, meu anjo? Calma, né? Ai... Que momento esses dois. E aí eles emendam naquele momento super fofo deles falarem que eles são como irmãos, que eles são como família. E aí é o momento que eu falei da questão da Emma Watson com o Tom Felton, que na hora de ser pro Rupert foi diferente. Que eles estavam num momento muito lindo, num momento cheio de, né, recordações e falar que Harry Potter foi muito importante pra eles dois e que eles se entendiam e que eles ficaram muito felizes por terem se reconectado depois de tanto tempo. E que eles se amavam. Aí o Rupert fala, eu te amo muito. E a Emma, ela não aguenta. Os dois começam a chorar ali. Aquele momento não tem como. Ali... Dali pra baixo foi a ladeira abaixo, que eu já chorava que nem uma maluca. E aí ele fala que amava ela e ela só chorando e dava a mão pra ele, aí abraçou, coisa mais fofa do mundo. Ela fala, a gente se ama muito, mas só como amigo, tá, gente? Vamos deixar bem claro, né, pros espectadores. Aí eu fico me perguntando, cadê essa frase ali na parte do Tom Felton, hein, dona Emma Watson? Você não disse que vocês se amam só como amigo. Você disse, a gente se ama, mas eu vou só falar isso. Então, olha... Você não brinca com meu chip não, hein, Emma Watson, pelo amor de Deus. E dali a gente já emenda pros três que estavam no salão comunal da Grifinória, falando ali, relembrando as coisas. E aquela cena final também foi fortíssima, porque eles estavam super agradecendo um pela existência do outro e que eles foram muito privilegiados de participar de uma coisa tão importante que marcou tantas vidas como Harry Potter foi. E aí a Emma realmente fala aquela frase icônica que ela falou no trailer. Tem algo sobre Harry Potter que acalma nosso coração e que faz a gente entender no meio do caos que tá tudo bem e tudo mais, enfim. Cara, foi um momento lindo. Essa hora eu já tava... Eu já tava, assim, desesperada. Eu tô toda arrepiada aqui, que vocês não vão ver, né? Mas enfim. Cara, esse momento deles três ali, que ódio. Mas o tanto que eu chorava, gente. Ai, não teve nem como. Na verdade, foi do momento ali da Emma com o Rupert, da parte também que eles estão ali fazendo as homenagens aos atores que já morreram, dali pra frente, gente. A hora que o Robbie Coltrane, que faz o Hagrid, fala que ele não vai estar vivo daqui a 50 anos pra ver o legado, mas que o Hagrid vai estar vivo pra sempre. Bom, os fatos foram esses, e aí eu vou deixar aqui minhas considerações finais e algumas questões que eu tenho pra comentar sobre esse especial. Como, por exemplo, a gente viu ali que a J.K. Rowling, ela apareceu em trechos de entrevistas que foram feitas em 2019. E esse especial, ele foi gravado agora, em novembro, enquanto eu estava em Londres, inclusive. Não fazia muito sentido a parte da J.K. Rowling tá ali uma coisa tão antiga, ela não gravou pro especial. Eles pegaram momentos de entrevistas antigas dela e colocaram lá. Aí a gente ficou, porque então no fim das contas ela não participou, colocaram por colocar, foi por causa da polêmica, pipipipopopó. Eu acho sim que a polêmica pode ter tido uma força muito grande pra ela não ter ido lá, mas assim, não sei. Mas é um especial pra falar dos 20 anos de Harry Potter nos filmes, então foi um especial o quê? Pro encontro dos atores com os diretores e tudo mais, era muito mais sobre quem tava ali no dia a dia da produção dos filmes mesmo, né? Eles falaram de toda a trajetória ali, desde o primeiro até o último dia de gravação, dele chorando. E a J.K. Rowling, ela não estava lá presente todos os dias. Ela teve muito presente no início, no casting de algumas pessoas, mas ela não tava no set de gravação toda hora. Então, eu acho que foi muito mais uma junção de tudo isso, né? Então, ficou muito entre os atores ali, entre eles só, e os atores com os diretores, com os produtores. Então, um pouco das duas coisas. Tem cachorros um pouco emocionados aqui na rua, peço desculpas. Mas muita gente acha que tem a ver com a polêmica. Eu acho que pode ter tido um peso também. Então, comenta aqui o que você acha sobre isso. Senti falta de muita gente que não apareceu nesse especial. Como, por exemplo, o Michael Gambon, que eu falei, né, que fez o Dumbledore. A Maggie Smith, que era a Minerva McGonagall. Senti falta da Julie
Julia Walters, que era a senhora Weasley, a gente só viu o senhor Weasley ali. Enfim, faltou uma galera, né? Eles homenagearam os atores que morreram, mas a galera que tá viva, não tinha uma galera que ficou faltando. Só que é isso foi gravado agora, em novembro, a pandemia não acabou, os casos de Covid ainda estão aí. Então, eu acredito que o fator idade, segurança e tal, deve ter tido um peso também. Você vê que a pessoa mais velha que tinha ali era o Robbie Coltrane, que inclusive tava com dificuldade de locomoção, por isso que ele tava sentadinho ali naquelas cenas do grande salão. Mas eu senti muita falta deles, muita mesmo, principalmente da Maggie Smith e do Michael Gambon, porque, poxa, personagens icônicos como Dumbledore e McGonagall, mas enfim, eles podiam ter gravado um vídeo de casa, num chroma key, sei lá, gente, achei que faltou. Precisamos falar sobre a foto errada da Emma no meio do especial, porque assim, a Emma ali no início dos primeiros filmes, estão falando dela criancinha, ela fala, eu era uma criança que eu adorava ler, eu li muito Harry Potter, não sei o que e tal, e aí colocam umas fotos dela criança, e uma das fotos é ela sentada numa mesa com as orelhas de Mickey. Só que aquela ali não é a Emma Watson, é a Emma Roberts. Gente! Pelo amor de Deus, quem foi o estagiário que trocou as Emmas ali no meio do negócio, gente? Não tem Emma, não tem Emma Watson, vamos botar a Emma Roberts. Gente, pelo amor de Deus. Eu, na hora, eu tava chorando tanto, porque o início, aquela introdução foi tão emocionante, que eu nem percebi. Eu só fui ver isso depois. Gente, que auge, que momento. Pelo amor de Deus, o que aconteceu ali? Como que me bota um erro desse, gente? E uma última coisa que eu quero falar foram de cenas excluídas que estavam ali no trailer. Como, por exemplo, tem uma cena, um momento ali no trailer que a gente viu, que a Helena Bonham Carter, ela fala que um dos melhores momentos pra ela, um dos mais icônicos, foi quando ela teve que interpretar a Bellatrix, sendo a Hermione vestida de Bellatrix, então ela teve que interpretar a Emma Watson interpretando ela. Entendeu? Essa cena foi simplesmente cortada do especial, ela não está no especial. Eu só percebi isso quando a minha amiga me falou, porque eu nem me dei conta. Rolaram algumas cenas que estavam no trailer e que não estavam lá, o que acaba acontecendo às vezes em filmes também. Mas sei lá, eu queria ter visto e eu não me importaria de ter um especial de 3 horas se fosse necessário. E eu acho que ninguém se importaria, né? Mas tudo bem. Então senti falta de algumas coisas excluídas também. Mas num geral, mesmo com essas pequenas questões, cara, eu não mudaria praticamente nada nesse especial. Ele foi incrível. Chorei muito. Esse elenco é incrível. Eles são muito especiais, eles têm essa noção. E eu sou muito grata por ter crescido com os filmes no cinema. Sou muito grata por ter crescido com Harry Potter. Vou ser fã de Harry Potter até ficar muito velhinha. É uma coisa que eu vou passar pros meus filhos com toda certeza. E foi incrível poder assistir. Chorei muito, sou muito grata a HBO Max por ter feito esse especial. E assim, gente, não tenho nem palavras. Foi incrível, então eu quero saber de você. O que você mais gostou nesse especial? Qual foi o seu momento preferido? Comenta aqui embaixo. E se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta. Mal feito, feito. Ah, não podia ser diferente, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê num próximo. Um beijo e tchau!